Existe uma coisa muito curiosa nos jogos, que se você pegar um jogo antigo, ele ainda vai continuar lindo, mesmo com uma textura simples, com poucos detalhes, com animações simples. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e como muitos jogos que saíram recentemente, que acabaram de sair do forno, parecem um pouquinho sem graça. Isso acontece por um motivo simples. Não é só gráfico que faz o jogo envelhecer bem, é a direção de arte. E muita gente confunde essas duas coisas e faz sentido porque as duas estão ligadas ao visual, mas não são a mesma coisa. Gráfico é tecnologia, é resolução, a quantidade de polígonos, sombra, iluminação, blá 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 blá. Gráfico é uma coisa, já a direção de arte é uma outra parada totalmente diferente. É a identidade visual, é a ambientação, é como você vai se sentir dentro daquele mundo, cara. Tem muitos jogos que conseguem fazer isso muito fácil, porque tem uma direção de arte excelente. Que cores que ele vai usar, como são os cenários, como são os personagens, a iluminação que ajuda no clima e como tudo acaba conversando entre si. Resumindo, gráfico é o poder técnico e a direção de arte é a escolha criativa. Ah, mas então você quer dizer que quando criaram Ocarina of Time estavam planejando o que as pessoas iriam sentir? Sim, sim, é exatamente isso. Eles queriam que você sentisse que você estava naquela floresta encantada, com aquelas cavernas, com aqueles inimigos. Tudo aquilo foi planejado para você poder se sentir um herói. Aí tá a magia da direção de arte. E um dos exemplos que eu quero dar aqui é o GTA San Andreas. Tecnicamente, ele é um jogo muito limitado para a época, e isso é óbvio, e mesmo assim ele consegue surpreender até hoje de tanta coisa que tem nesse jogo, cara. Esse jogo é um absurdo, e pra época que ele foi lançado, ele já tinha tanta coisa. Eu quero falar sobre a personalidade do visual dele. Se você jogou ele na época do PlayStation 2, provavelmente você deve lembrar que ele tinha um visual meio amarelado, meio alaranjado, e aquilo é totalmente proposital, porque Los Santos tem um clima urbano quente. Já San Fierro muda totalmente a energia com aquele outro tipo de arquitetura, uma outra atmosfera diferente. Las Ventura tem seu brilho, tem seu luxo artificial, parece uma cidade cassino, é puro Las Vegas, cara. Você bate o olho e fala, nossa, eu tô em Las Vegas. E ainda tem o interior, tem o deserto, tem as zonas rurais, e cada lugar tem uma identidade muito clara. E isso é a direção de arte. E muitas vezes as pessoas não conseguem explicar os sentimentos que tem por algum jogo, e muitas vezes é porque elas se sentiram tão imersas dentro daquele jogo que realmente sentiram que faziam parte daquele jogo, que tudo aquilo fazia sentido, que todos os personagens, tudo aquilo importavam. E eu quero ir um pouquinho mais a fundo. Quando você joga o clássico, você sente que você tá jogando com o CJ, você sente que o CJ tem seus amigos ali, você sente que tá na Grove Street, coisa que não dá pra sentir muito bem no remake, cara. Tipo, você sente que tudo é vazio, você sente que é um outro jogo, cara. É muito Barco de Teseu, né, cara? Tipo, será que se você substituir isso e isso, ainda vai ser o mesmo jogo? Tipo, eu não sei se é o mesmo jogo. Não parece o mesmo CJ, não parece que são os amigos do CJ, não parece que você tá na mesma cidade que você jogava antes, não parece que você tava na mesma ambientação, não parece que tem carinho no jogo. E isso tem muito em remakes ultimamente, como eles só se importam com players casual, como eles não ligam para detalhes, como eles só querem ajustar para o novo conforto, sabe? Agora você vai andar um pouquinho melhor, agora você não vai mais ter aquela dorzinha de cabeça, mas no final não é o mesmo jogo, sabe? Mudou uma direção, mudou totalmente, cara. E GTA pra mim é até um exemplo muito fácil, né, cara? Difícil seria se eu conseguisse falar bem do GTA Remake, mas vamos ser o advogado do diabo. Tipo, eles estão tentando melhorar, eles adicionaram o clima do PS2, eles estão tentando assim deixar o joguinho mais legal.
Só que, desculpa, não me parece o mesmo jogo e eu não sei se eles iriam conseguir fazer isso, sabe? Agora eu vou falar de uma das minhas sagas de jogos favoritas, Resident Evil, que claro, não poderia ficar fora aqui desse vídeo, cara. Não tem como não falar de remakes e não falar de Resident Evil. E a franquia inteira entende muito bem como usar o visual para criar sensação. Sem falar que foi um dos primeiros marcos de jogos de terror. E no primeiro Resident Evil, a mansão não é só um cenário, ela é totalmente parte do terror. No Resident Evil 2, a delegacia vira um dos cenários mais marcantes dos jogos. No Resident Evil 3, a cidade destruída reforça aquela sensação de puta que pariu, eu tô fudido. E no Resident Evil 4, que é o motivo principal de eu gravar esse vídeo, você começa em uma vila rural, depois vai para um castelo, depois para uma base. Ele vai sempre mudando, mas sempre com uma identidade visual única. E provavelmente vai ter o remake do 5, do 6 e por aí vai, tá ligado? Virou um ciclo infinito de reciclar jogos. E eu quero ir muito mais a fundo no Resident Evil 4. No remake, pra mim, é muito claro como eles tentaram adaptar pro novo horror. Sim, a gente não tem o mesmo horror que existia lá pelos anos de 2010, pelos anos de 2000, 2006. O horror vai se adaptando. Conforme o passar do tempo, você vai vendo novas mudanças visuais, as tecnologias vão avançando, né? Tons mais sombrios são mais usados. Isso me pega um pouquinho o Resident Evil 4, porque é um dos meus jogos favoritos, cara. Eu amo o remake também, é muito bom eu deixar claro isso aqui estampado, o remake. Por mais que eu fale de alguns detalhes, eu amo esse jogo, tá? E o que eu quero deixar claro aqui é que a direção de arte importa totalmente. Enquanto no Resident Evil 4 clássico você tinha essa vilazinha mais rural, você tinha esse medo silencioso de, mano, eu acho que tem alguém aqui. Aquela sensação de uma floresta meio seca, ainda assim com animais vivos, e você tenta andar ali, tentar conhecer o ambiente. Enquanto já no remake eles já tentam deixar tudo aquilo mais escuro, vamos deixar aquela movimentação mais atualizada, aquela câmera mais assim, vamos deixar a ação mais, sabe... Não me parece, me desculpa, não me parece o mesmo jogo, mesmo sendo um jogo incrível, não me parece o mesmo jogo. As cores são diferentes, os cenários são diferentes, o Leon é completamente diferente. Eu entendo de, os homens precisam mudar com o tempo, mas desculpa, o Leon clássico é muito legal, ele é muito maneiro. Mas é muito difícil adaptar porque ele era tipo muito super-herói, ele era muito, fazia movimentos caricatos, sabe? Desculpa, mas era isso que eu amava no Leon, tipo, legal, o Leon ainda é interessante, tipo, pô, agora ele tá mais escuro, ele ainda faz piadas, né, ele é aquele cara foda, assim, mas é o mesmo Leon. Eu entendo que são visões completamente, sabe, de direções diferentes, e o Leon é um dos personagens que mais tiver adaptações diferentes, então é até difícil dizer qual que é o Leon verdadeiro, mas pra mim o Leon de verdade é o que mais ficou marcado, que é o Leon do Resident Evil 4, mesmo do Resident Evil 2 sendo bem legalzinho. Cara, o Leon do Resident Evil 4 marcou gerações, cara. E é claro, eu sei que tá muito na moda muitas empresas quererem fazer remakes, porque é muito fácil você atingir a nostalgia, é muito fácil o ser humano querer lembrar da época que era feliz, falando, pô, quando eu jogava esse jogo eu era muito feliz, e agora, pô, eu vou jogar ele de novo, agora que ele tá muito melhor, né, tipo, eles melhoraram. Então pra eles é muito lucrativo, eles não saem perdendo. E bom, eu sei que muitos jogos entraram na onda de fazer remakes, né, remasterizações. Eu vi que vai sair o Assassin's Creed 4, né? Eles vão refazer o Assassin's Creed 4. É interessante, eles não quiseram fazer o 1, o 2 e o 3, que sinceramente eu adoraria, cara. Principalmente o 3, que eu acho que são jogos muito antigos, que quem pega pra jogar hoje em dia não iria curtir, porque eles são jogos muito datados. Então eu entendo quando o jogo precisa sofrer essa adaptação, né? Pra novas pessoas jogarem. Só que eu quero falar um pouquinho até sobre a movimentação, cara. No Resident Evil 1 e 2, ela é usada como parte da direção de arte pra te aterrorizar. Você não consegue olhar pra trás rápido, você não consegue fugir se aparece algum zumbi atrás. Você fica completamente cagado, sabe? Você fica pensando, mano, e se aparecer algo, sabe? Já se você tiver uma movimentação tão confortável, se aparecer, você fala hoje em dia, é só eu virar, vou matar, e é isso, mano.
sabe? Então, é muito importante como a visão, né, de quem tá produzindo, de quem tá criando, de quem tá por dentro, influencia totalmente no jogo, né? No que ele quer passar, no qual o sentimento eles querem te colocar pra dentro do jogo, sabe? E muitos dos jogos hoje em dia só querem farmar dinheiro e copiam outros jogos, e isso não é indireta pra nenhum jogo, sabe? Você só não sente realmente aquele carinho especial de, olha, tô dentro de um jogo. Mas bom, isso é só minha opinião. Deixa aí no comentário caso você discorde, caso você prefira alguma versão, né? E é claro, tem muitos jogos que nem eu disse aqui, precisam realmente sofrer adaptação. Outros jogos eu não vi tanta diferença, tipo BioShock. Algumas pessoas reclamam, falam que matou a ambientação, né? Que o clássico é muito mais aterrorizante. E tem muitos detalhes, assim, que dá pra você ver se for parando frame a frame, tipo... O clássico realmente é mais aterrorizante, só que ainda assim é um bom jogo. Silent Hill 2, né, usa muita névoa, aquela sujeira, aquele vazio de propósito, né? Aquele terror totalmente psicológico que te deixa maluco. Mas é isso, eu não vou me aprofundar tanto nesse vídeo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Um beijo, um queijo, falou e até mais!